Graça e paz, meus amados, uma boa noite a todos. Eu sou o pastor Mário Baio, da Igreja Batista Independente no Parque São Sebastião. É um privilégio poder falar com os irmãos aí da Igreja Batista Independente em Formiga, uma igreja irmã nossa, né? Tivemos o mesmo missionário fundador, né? O pastor Bob Nichols. É um privilégio muito grande estar participando desse momento especial para os irmãos, que é a conferência da renovação da promessa pela fé e de apoio a missões. Deus tem me dado durante esses anos o privilégio, de estar em uma igreja missionária, de estar envolvido com missões e até mesmo esse trabalho que nós realizamos através do Ministério Conversa com o Pastor, que estamos utilizando a plataforma dele hoje, realmente tem sido um ministério voltado para o apoio de missões. Então, eu quero agradecer ao pastor Bruno e à igreja pela oportunidade, e gostaria também de trazer hoje uma mensagem especial para os irmãos que eventualmente não puderam estar no culto conosco nesse domingo à noite. Bom, nós vamos em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, atentarmos um pouco ali para a palavra de Deus. Diz as Escrituras: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje à noite, a palavra de Deus que gostaria de trazer aos irmãos se chama missões, o plano de Deus. Missões, o plano de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso desejo a Deus é ser uma bênção para os amados irmãos, ó Pai, em Formiga, ó Deus, e para os demais que estarão acompanhando esta live ou que, porventura, estarão vendo esta mensagem, ó Deus, no decorrer dos dias. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai, que cada um realmente possa ver a necessidade da obra missionária, Pai, e em seus corações e de participar também da obra missionária para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Muitas coisas elas precisam ser trabalhadas para que a igreja ela possa se desenvolver, tanto espiritualmente como numericamente. E se desenvolver como a Bíblia nos ensina, a igreja do Novo Testamento ela precisa atentar para algumas prioridades. Hoje, infelizmente, muitas igrejas elas têm investido em prioridades erradas em suas vidas, em seus ministérios. Muitas vezes igrejas têm abrido o leque e é por isso que muitas igrejas acabam se tornando não mais relevantes no contexto da pregação da palavra de Deus. E, na verdade, eu creio, do fundo do meu coração, que uma das coisas essenciais para o desenvolvimento das igrejas se chama missões. A igreja precisa se envolver com a obra missionária. A igreja precisa praticar missões. Missões precisa estar no centro da vontade de Deus, da igreja, precisa estar no centro dos ministérios. Todos os ministérios da igreja realmente devem respirar missões e transparecer a obra missionária. Como eu mencionei no início, eu tive a oportunidade de me convertir na Igreja Batista Independente dos Campos Elíseos, a igreja mais ao centro aqui de Ribeirão Preto, foi iniciada pelo pastor Jaime Rose, e é uma igreja que desde o princípio ela se envolveu com a obra missionária. E por muitos anos, esta igreja tem sido uma bênção tanto para a minha vida, quanto para a vida de vários e vários outros missionários e várias outras igrejas por todo o país. E eu creio, irmãos, que nós também podemos ser uma bênção
né, para outras localidades, para outras igrejas, apoiando pela promessa de fé, a promessa pela fé, demais ministérios, demais outras missões, demais outros trabalhos, né? Para que vocês tenham uma ideia, a igreja ali, ela foi grandemente usada por Deus, né, ao longo de muitos anos, né? É uma igreja que, a época que eu estava, né, como membro daquela igreja, era uma igreja que ela ofertava cerca de R$ 10.000 por mês para missões, né? E era uma igreja que Deus tinha dado para eles muitas coisas. Uma boa igreja, bom prédio, tinham acampamentos, ministérios de ônibus. Várias outras igrejas foram iniciadas, como a igreja em Ribeirão Preto, no Ipiranga, a igreja em São Carlos, a igreja em Serrana. Muitas almas foram salvas através daquele ministério. E é interessante porque nos dias de hoje, eu, né, sou pastor da igreja no Parque, é uma igreja que fica na periferia de Ribeirão Preto. Mas é interessante como até hoje, né, lá servindo a Deus, na nossa igreja, tem frutos da igreja, né, dos Campos Elíseos, né? Então é uma igreja que se envolveu com missões, né, que tem praticado missões. E no meu próprio ministério, eu tenho experimentado ao longo dos anos várias bênçãos de Deus em envolvermos a igreja com a obra missionária também, né? Vemos que muitos irmãos têm se sacrificado pela obra missionária, pelo investimento na obra de missões, e Deus realmente tem dado condições grandes para a sua igreja, né, ali no parque. Então também Deus tem permitido que em várias frentes, né, nós possamos ter a oportunidade ali também de crescer. Então eu creio que esse é o propósito de Deus para a igreja, missões. Nós fomos salvos, irmãos, por causa da obra missionária. Se pararmos para pensar, desde quando Paulo pregou ali na Europa, deixou a sua terra, divulgou ali a palavra de Deus, a igreja foi crescendo, chegando a abranger toda a Europa, né, continuando na reforma protestante, e até mesmo, né, depois de um certo tempo, né, alcançando a América, e ali na América despertando, né, homens como, por exemplo, o pastor Bob Nichols, que saiu ali dos Estados Unidos e veio, né, iniciar igrejas no Brasil, iniciou a nossa igreja dos irmãos aí também. Então, realmente, nós vemos que a obra missionária, ela é fundamental, ela é o desejo de Deus para as nossas vidas, e toda a igreja realmente deve praticar missões e se envolver com este tema. Assim, irmãos, a palavra missões, ela tem muito a nos dizer. E eu desenvolvi para os irmãos aqui um acróstico, né, que nada mais é do que um jogral de palavras ali que vão mostrar realmente o que é missões. Então, a própria palavra missões, ela vai trazer para nós aí o significado daquilo que é missões e daquilo que eu gostaria, então, de apresentar para os irmãos nesta noite. Primeiramente, irmãos, missões é um M de mandamento. Missões é um M de mandamento. Irmãos, em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 2, Deus dá uma ordem para Abraão. Ele deveria sair da casa do seu pai, ele deveria sair da sua cidade, do seu povo, e deveria ir para uma outra terra, para um lugar completamente desconhecido para ele. E a Bíblia diz no versículo 2 que Deus faria de Abraão, nesse lugar, uma bênção. Ele seria ali, irmãos, uma bênção. Olha o versículo 2 de novo. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão, irmãos, ele iria ser uma bênção ali, naquele lugar aonde ele estava. Mas olha, que a principal promessa de Deus para Abraão, ela estava no versículo 3. E eu vou colocar ele novamente aqui para os irmãos. Né? Deixa eu só... aqui a gente
faz uma coisa, outra também, além de pregar, a gente está organizando aqui. Mas olha o versículo 3: E abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha essa expressão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que ele estava falando? Ele estava falando aqui, irmãos, Deus estava prometendo para Abraão aqui que ele iria ser uma bênção a todas as famílias da terra, especificamente por causa da sua descendência. Creio que todos os irmãos sabem, né, que a descendência, né, da pessoa de Abraão veio a descendência dos judeus, né? Os judeus vieram de Abraão. Mas em especial veio um judeu de Abraão, Jesus, né? E Jesus iria abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, Abraão ele estava fazendo missões. Ele foi o precursor não só da nação de Israel, mas da nação celestial dos salvos. E note que para que isso pudesse acontecer, ele teve que obedecer o mandamento. Em Gênesis 12, versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, se Abraão, em primeiro lugar, ele não tivesse obedecido o mandamento de missões, ele não teria saído da sua terra, ele não teria saído da sua casa, ele não teria praticado missões, ele não teria realizado missões. E eu quero dizer para você que missões é um mandamento, irmãos. Missões é uma ordem. Diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Missões é um mandamento. E nós só poderemos cumprir missões se nós cumprirmos o mandamento. E se nós formos e pregar a palavra de Deus e pregar o evangelho. Eu me lembro de um testemunho, de certa vez, de um missionário, que ele foi perguntado para ele, né, na realidade era uma missionária, Sofia Miller, foi perguntado para ela, né, ela trabalhou no norte do Brasil durante muitos anos, e foi perguntado para ela o chamado especial que ela teve para missões, para desenvolver a obra missionária. Ela disse, olha, eu não tenho chamado algum, né, eu li na palavra de Deus, ide, e eu estou indo, né, eu estou indo. Então, obviamente, irmãos, missões é um mandamento. Só vai fazer missões aquele que cumprir o mandamento. Né? Seja em indo, orando, contribuindo com a obra de Deus, missões é um mandamento, é uma ordem que o Senhor Jesus nos deu e a qual nós devemos estar cumprindo. Missões é um M, o M de mandamento. Mas acompanhe comigo aqui, ó. Segundo lugar, missões é um M de mandamento, mas também é um I de investimento. Sim, irmãos, missões é um I de investimento. Não é apenas, irmãos, o missionário que faz missões no campo missionário. Não é apenas o missionário que está ali nas tribos, né, pregando o evangelho aos índios. Não é apenas o missionário que está iniciando uma igreja, né, em uma outra cidade que está fazendo missões, que está cumprindo com o ID do Senhor. Porque o que um missionário vestirá? O que ele comerá, né? O que ele e a sua família irão comer, né? Como ele vai pagar o aluguel? Como ele vai investir no início da própria igreja, né? Quais os materiais que ele vão usar? Obviamente, irmãos, precisa de investimento. Missões necessita de investimento. Necessita que pessoas das igrejas locais estejam segurando as cordas para que os missionários possam ir, né, e ganhar as almas a Jesus e trabalhar com as almas para Jesus. E, obviamente, irmãos, é como aquela historinha do poço de ouro, né, que aqueles homens, né, foram ali fazer a mineração, mas eles ganhavam os recursos, mas precisavam de pessoas que ajudavam na retaguarda para que eles pudessem ali fazer a mineração, né? E olha, irmãos, com missões é a mesma coisa. Não é apenas o missionário que vai receber o galardão do Senhor, mas é também, irmãos, aqueles que seguraram as cordas, né? Então, missões
né? É um investimento e é aquilo que eu digo para os irmãos, eu posso dizer hoje, é o maior dos investimentos que as pessoas podem estar realizando, tá bem? O mundo vê investimento como ações, como ouro, como dólar, como joias. Pessoas investem em casas, pessoas investem em carros. Mas olha, se nós pararmos para pensar, essas coisas não vão levar ninguém, né, para o céu. E nem nós vamos levar estas coisas para o céu. Ninguém leva estas coisas, né, para a eternidade. Elas vão ficar aqui. Agora, o único investimento líquido e certo é missões. São as almas perdidas, as almas que não conhecem Jesus, que vão para o céu. É um investimento que nós vamos realizar, né? Jesus ele foi enfático ao dizer que é um esforço desnecessário o acúmulo de riquezas nessa terra, porque eles são os alvos prediletos da traça, da ferrugem e dos ladrões. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Missões é um M de mandamento, missões é um I de investimento. E em terceiro lugar, nós vemos aqui que missões é um S. Missões é um S de salvação. Um S de salvação. Missões, irmãos, ela é salvação. É Deus querendo ver almas sendo salvas. E é o homem trabalhando juntamente com Deus para que essas almas possam ser alcançadas. Deus, irmãos, ele quer que todo crente possa fazer parte dessa obra. Deus, ele quer que todos possam fazer parte dessa obra. Missões, irmãos, são pessoas sendo salvas, são pessoas sendo transformadas, são vidas sendo resgatadas. Né? Pense nos frutos de missões. Né? Pense nos frutos da obra missionária. Né? Eu não sei a lista de missionários dos irmãos aí na igreja. Eu vou citar alguns, talvez até os irmãos participam desses projetos missionários. Mas nós temos aqui na nossa região o pastor Fernando. O pastor Fernando, um amigo pessoal, trabalhou ali, foi enviado pela igreja e alcançou a cidade de São Carlos e hoje tem uma boa igreja ali, vários irmãos salvos. Né? Pastor Adilton é um missionário indígena que sustentamos em Rondônia, também é alguém que tem um trabalho muito especial, várias almas. Ele trabalhou ali entre os indígenas e foram salvos. Né? O próprio pastor Kleber, né, o projeto Antioquia em Serra Azul, né, o início ali da implantação daquela igreja, nós estivemos participando ali e Deus permitiu aí no começo desse mês estar revendo aquela igreja, revendo ali aqueles irmãos e me alegrei, irmãos, em extremo. Vi ali vários jovens salvos, várias senhoras, várias pessoas salvas ali congregando. Então, realmente, todos esses trabalhos foram feitos, meus irmãos, e todos eles têm um pedaço, né, de todos aqueles que foram os participantes. Né? Então, olha, quando você olha, você pode pegar a lista missionária aí da sua igreja e ver os projetos que a sua igreja sustenta. Então, todos os frutos deste projeto são frutos da própria igreja de vocês, que deram condição para que aquelas almas pudessem ser salvos, né? Missionários pudessem ser sustentados, que aquelas almas pudessem ser alcançadas, né? Para a honra e glória de nosso Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o nosso propósito, a nossa função aqui é almas sendo salvas. De outra forma, né? Porque Deus iria nos salvar, né? Nos iria dar a certeza da vida eterna e nos deixar nesse mundo sofrendo, né? Sofrendo com pandemia, sofrendo com falta de recursos, sofrendo com doenças. Não faz sentido. O propósito de Deus para as nossas vidas é que almas possam ser salvas. A igreja ela não é um clube social, a igreja ela não é um ajuntamento de pessoas, não.
A responsabilidade de cada igreja local é com missões. É com missões. Para que além, irmãos, de salvação, nós possamos contemplar aqui em quarto lugar o segundo S. Missões é um M de mandamento, um I de investimento, um S de salvação e também missões é o S de Salvador. O S de Salvador. Jesus, irmãos, ele veio a este mundo e ele foi um missionário. Né? Vejamos, olha, ele saiu do Pai para uma terra que não era a dele. Ele amou aquelas pessoas aos quais ele trabalhou. Ele foi sustentado por ofertas, né? E por fim, ele cumpriu fielmente a sua missão e retornou para o seu lugar de origem. Há um texto, há uma expressão muito popular que diz que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E esta é uma realidade. Missões, irmãos, existem para proclamar o Salvador, que é o Senhor Jesus. O seu amor, a sua obra, a sua morte, a ressurreição, que nos trouxe a vida eterna. Nós, irmãos, praticamos missões para proclamar Jesus. Jesus, irmãos, é a única esperança para o pecador perdido. É a única esperança para aquele que vive longe de Deus, para aquele que está longe do Senhor. Mas quem proclama? Quem é aquele que leva Jesus aí para outras pessoas? Em quinto lugar, nós vemos, né? Missões é um M de mandamento, um I de investimento, um S de salvação, um S de Salvador e um O de obreiros. Um O de obreiros. Sim, meus amados, né? São os obreiros. Também aqueles que vão pregar a palavra de Deus, aqueles que vão levar a palavra de Deus. Diz em Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma promessa. Mas como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O obreiro, irmãos, o missionário é o porta-voz das boas novas de Deus. Missões, irmãos, não se faz sem pessoas dispostas a dar a sua vida por amor ao Evangelho. Não se faz. Não se faz, irmãos, sem pessoas dispostas a deixar a sua casa, deixar as comodidades do lar para adentrar a outros lugares, a outras nações e pregar ali a palavra de Deus. Recentemente eu conversava com uma moça na internet, né, e ela reclamava, né, que os missionários eles iam para outras cidades, para outros países e, por exemplo, os missionários não iam pregar o evangelho na favela, na comunidade perto da casa dela. Ela reclamava disso, né? E eu disse para ela, olha, essa é uma função que cada um de nós devemos ter. Mas eu disse para ela, olha, pare e pense, né? Se não fosse um missionário dos Estados Unidos ou de algum outro local, se não fosse ele deixar a América e vir aqui para o nosso país, como que nós seríamos salvos? Pare e pense, né? Eu não fui salvo através do ministério do pastor Bob Nichols, né? Mas se não fosse esses missionários como ele, como o pastor Jaime Rose, né? Que foi o missionário que me ganhou para Cristo, né? O pastor Jaime King, aí de próximo dos irmãos, né? E outros missionários que eu creio que os irmãos têm conhecimento. Se não fosse esses homens deixar lá a América, a boa vida na América, né? As riquezas, as coisas, se não fosse eles deixar estas coisas e vir aqui pregar o evangelho, como que nós seríamos salvos? Irmãos, obreiros precisam ir, pessoas precisam se levantar e levar a palavra de Deus. Quantas cidades aí no entorno de Formiga, né, em Minas Gerais como um todo, no grande estado de Minas Gerais, quantas cidades aí, né, não tem nada do evangelho, de igrejas que pregam a palavra de Deus, de igrejas que servem ao Senhor? Quantas? Então, realmente, irmãos, só os servos podem pregar, só os obreiros podem levar a palavra de Deus, né? Se forem enviados, e para voltar ao exemplo daquela senhora, cada um de nós também devemos pregar o evangelho nas
comunidades, nas esquinas, né, nos presídios, nos hospitais. É uma responsabilidade de todos nós. Né? Não vão ser os anjos do céu que vão pregar a palavra de Deus. Não vão ser os seres celestiais que vão divulgar. Não, são os obreiros. Né? E como eles vão, se não forem enviados? Como eles irão se realmente não pregarem a palavra? Então, realmente, meus irmãos, missões é um O de obreiros. Mas em sexto lugar, irmãos, olha, já perceba que a palavra missões está se formando aqui, né, no seu canto esquerdo aqui. Mas missões é um M de mandamento, um I de investimento, um S de salvação, o S de Salvador, O de obreiros e E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo que move os corações. Nada que o homem possa fazer pode trazer pessoas para Cristo se o próprio Espírito Santo não atuar. É ele, irmãos, que age na vida daqueles que se colocam nas mãos de Deus para fazer a sua vontade. E como o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações. Como o Espírito Santo de Deus trabalha. Olha, as pessoas que saem para pregar o evangelho em outros locais, as pessoas que saem do evangelho para praticar a obra missionária, elas obviamente elas estão sob convicção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo que move os corações. E obviamente nós estamos aqui trazendo essa mensagem, gravando essa mensagem para os irmãos, obviamente no intuito que o Espírito Santo também trabalhe no seu próprio coração. Para que você possa entender essas realidades. Para que você possa entender que missões é importantíssima para a realização da obra de Deus. Para que as pessoas possam ser salvas. Meus queridos, quantas pessoas em Formiga, elas não estão perdidas, indo para o inferno. Quantas pessoas em outros locais também não estão perdidas, indo para o inferno. Como o evangelho, meus queridos irmãos, precisa trabalhar no coração destas pessoas, mas só fará, irmãos, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o combustível que nos motiva. É o Espírito de Deus que nos move para que as coisas possam ser realizadas. E a minha oração é que ele possa mover o seu coração para que você possa entender a necessidade de missões, possa entender como missões é importantíssima para a salvação de almas e possa também, você pessoalmente, se envolver através da obra de missões. Para que, por fim, irmãos, nós possamos completar o nosso acróstico e, em sétimo lugar, o último S aqui, o S de solução. Missões é um M de mandamento, I de investimento, S de salvação, S de Salvador, O de obreiros, E de Espírito Santo e um S de solução. Sabe, irmãos, a gente olha para esse mundo e a gente vê muita coisa, né? A gente vê muita violência, a gente vê muita ignorância, nós vemos muitas pessoas desdenhando dos outros, nós vemos muitas coisas erradas nesse mundo, pessoas que amam o dinheiro. Qual que é a solução? Será que a solução para esse mundo é construir mais justiça? É construir mais cadeias? O que é? É as pessoas terem dinheiro? Qual que é a solução do homem? A solução, irmãos, é simples. É Jesus. Eu, antes de ser salvo, eu procurava solução nas coisas do mundo. Eu procurava solução nas coisas que não eram, né, de Deus. Eu procurava solução, enfim, em relacionamentos. Mas nada satisfazia a minha alma. Porque, na realidade, o que o mundo precisa não é de mais justiça. O que o mundo precisa não é mais dinheiro. O que o mundo precisa não é de mais entretenimento. O que o mundo precisa é de Jesus. É de Jesus. As pessoas hoje estão sendo enganadas por Jesus. A gente está vivendo uma época difícil, desse negócio de politicamente correto, esse negócio de linguagem neutra, esse negócio de ideologia de gênero. Irmãos, isso são reflexões, são reflexos, perdão, de pessoas perdidas, de pessoas sem Jesus, de pessoas sem Cristo,
de pessoas que estão condenadas indo para o inferno. Qual é a solução, irmão? A solução é Jesus. É Jesus. É só Jesus que pode trazer salvação ao homem. É só Jesus que pode mudar o coração humano. É só Jesus. Se não for Jesus, irmãos, não tem solução esse mundo. Esse mundo vai de mal a pior. E realmente, irmãos, Jesus é a solução. Por que nós estamos pregando sobre isso? Por que esse tempo missionário? Por que essas conferências missionárias? Porque missões, meus amados, é um M de mandamento. Missões é um I de investimento. Missões é um S de Salvador, um S de salvação, um S de Salvador, um O de obreiros, um E de Espírito Santo e um S de solução. Meus amados, meu apelo para você é que você ame a obra missionária, que você pratique missões, que você invista dos seus recursos na obra missionária, que você possa estar orando a Deus para que Deus possa dar para você o valor da promessa pela fé, para que você possa continuar sustentando missões e continuar trabalhando através da obra missionária aí na Igreja em Formiga, alcançando também outros locais para a honra e glória do nosso Deus. Bem, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você e que realmente esta palavra possa ter trabalhado no seu coração para a honra e glória do nosso Deus, tá bem? Mais uma vez eu quero agradecer o pastor Bruno e a igreja pelo convite. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e espero que Deus realmente esteja abençoando aí o ministério da Igreja em Formiga e que através de missões os irmãos também possam alcançar várias e várias pessoas, tá bem? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Deus abençoe a cada um, fique com Deus, e faça um convite, acompanhe o Conversa com o Pastor, um programa que a gente faz questão de levar para os irmãos para divulgar a obra missionária, tá bem? Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um dos amados.